Vamos resolver aqui mais um exercício sobre dilatação superficial. Acompanhem, é o exercício número 41. Ele diz o seguinte: uma placa de ferro possui a 20 graus Celsius dimensões de 20 centímetros por 10 centímetros e um furo central circular de raio 2,5 centímetros. Na mesma temperatura de 20 graus Celsius, dispõe-se de duas esferas, uma de ferro e uma outra de zinco, ambas com diâmetro de 5 centímetros. Sabendo que os coeficientes de dilatação linear do ferro e do zinco valem, respectivamente, 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1 e 3 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1, analise as afirmações que seguem. Vamos ver aqui quais foram as informações importantes, né? Nós temos uma placa retangular de ferro, que está inicialmente a 20 graus Celsius. Ela possui dimensões, comprimentos laterais de 20 e 10 centímetros e um furo central de raio igual a 2,5 centímetros. A essa mesma temperatura tem-se duas esferas, uma de ferro e a outra de zinco, de 2,5 centímetros. Sabendo que os coeficientes de dilatação linear do ferro e do zinco valem, respectivamente, esses valores, o problema aqui é que a gente analise as afirmações a seguir, com certeza afirmando qual é correta e qual é falsa, né? Então, vamos lá, começando pela afirmação 0. Ela está dizendo que, ao aquecer a placa de ferro a 70 graus Celsius, ela sofre uma dilatação superficial de 0,12 centímetros. Então, vamos analisar isso aqui, né? Afirmação 0. Qual é a área superficial inicial da placa? Bom, inicialmente, a placa possui comprimento igual a 20 centímetros e largura igual a 10 centímetros. Logo, a sua área inicial, a temperatura inicial de 20 graus Celsius, é igual a 20 vezes 10, que, portanto, fornece para a gente 200 centímetros quadrados, correto? Essa é a área inicial da placa de ferro. Quando ela passa a apresentar a temperatura de 70 graus Celsius, ela sofrerá uma dilatação. O problema é saber de quanto é essa dilatação. Notem que a variação da área fornece para a gente o quanto a placa dilata. Então, se nós calculamos ΔA, a gente consegue saber quanto ela dilatou, ok? Com isso, nós teremos, que ΔA é igual à área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação da temperatura. Com isso, nós temos, que ΔA é igual à área inicial, que é 200 centímetros quadrados, nós acabamos de calcular, vezes o coeficiente de dilatação superficial. Percebam, esse coeficiente não foi dado. O que o problema forneceu para a gente foi o coeficiente de dilatação linear. Entretanto, nós sabemos que beta é igual a 2 vezes alfa, em que alfa é o coeficiente de dilatação linear. Portanto, nós podemos calcular o valor de beta. Beta é igual a 2 vezes 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. Com isso, a gente consegue encontrar que beta é igual a 2,4 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1, que é a unidade coeficiente de dilatação, correto? Então, substituindo aqui, nós teremos 2,4 vezes 10 elevado a menos 5, que multiplica a variação de temperatura. A temperatura final atingida pela barra era 70 e a sua temperatura inicial era 20 graus Celsius. Com isso, nós encontraremos que a variação na superfície dessa placa é igual a 4,8 vezes 10 elevado a menos 3, que multiplica 70 menos 20, que é 50.
Com isso, nós temos que a variação da área, né, a dilatação da área, será igual a 4,8 vezes 50, que é igual a 240 vezes 10 elevado a menos 3. Isso é a mesma coisa que 0,24 vezes 10 elevado a 3, né? Vezes 10 elevado a menos 3, que fornece 10 elevado a 0. Então, 0,24 centímetros quadrados. Esta foi a dilatação superficial da placa. Portanto, a alternativa 0, portanto, a afirmação 0 é incorreta. Vamos à afirmação 1. A afirmação 1 diz o seguinte: aquecendo a placa de ferro a 70 graus Celsius, o furo sofre uma contração de aproximadamente 0,09 centímetros quadrados. A gente nem precisa fazer conta aqui, ó, porque o problema está dizendo que aqueceu-se a placa e que o furo sofreu contração. Está errado. Se a placa aquece, tanto a placa quanto o furo dilatam. Se a placa resfria, tanto ela quanto o furo contraem. Portanto, a afirmação já está errada. Vamos então à afirmação 2, já que a 1 foi tranquila, né? A 2 diz: aquecendo as esferas a 70 graus Celsius, seus diâmetros passam a ter uma diferença de 4,5 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros. Seguinte, pensem em uma esfera. A visão da esfera, pelo menos da sua região central, é algo mais ou menos parecido com isso aqui, não é verdade? Se a gente pegasse a esfera e cortasse bem ao meio, o que nós veríamos seria um círculo, não é mesmo? Sendo que essa distância aqui, ó, representa o diâmetro do círculo, não é mesmo? Se a área superficial da esfera aumenta, concordam que esse círculo vai aumentar de tamanho e também que o diâmetro aumentará de tamanho? Bom, se a gente pensar dessa forma, o comprimento do diâmetro é uma dimensão linear da esfera. Dessa forma, nós podemos calcular qual é a variação, né, qual é a dilatação linear no comprimento do diâmetro, ok? Como que a gente pode fazer isso? Bom, nós temos o seguinte, ó, para a esfera de ferro, nós temos que o diâmetro final, nós temos que a dilatação do diâmetro corresponde ao diâmetro inicial, que multiplica o coeficiente de dilatação linear do ferro vezes a variação da temperatura. Sendo assim, nós temos que ΔD é igual a... Quanto vale o diâmetro inicial dessa esfera? Ambas as esferas têm diâmetro de 5 centímetros. Então, vamos colocar aqui 5 centímetros, que multiplica o coeficiente de dilatação linear do ferro, que é 1,2 vezes 10 elevado a menos 5, vezes a variação de temperatura, né? Ela foi aquecida de 20 até 70, então a variação da temperatura foi de 50. Com isso, nós encontramos que a variação do diâmetro da esfera de ferro é igual a 300 vezes 10 elevado a menos 5 centímetros, que é a mesma coisa, né? 3 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros. Então, de quanto foi a dilatação no diâmetro da esfera de ferro? Foi de 3 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros. Não é isso que o problema quer como resposta, tá, gente? O que ele quer é a diferença entre os diâmetros. Então, para descobrir a diferença entre os diâmetros da esfera de ferro e de zinco, eu preciso saber de quanto foi a variação no diâmetro da esfera de zinco. Concorda? Então, eu farei aqui, ó. Para a esfera de zinco, eu tenho que a variação do seu diâmetro é igual ao valor do diâmetro inicial vezes o coeficiente de dilatação linear do zinco,
vezes a variação da temperatura. A variação do diâmetro, então, será igual a 5 centímetros, porque todas as duas esferas possuíam o mesmo diâmetro inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear do zinco, que vale 3 vezes 10 elevado a 5. Gente, desculpa pelo barulho, mas é porque os professores de vocês estão marcando live o tempo inteiro. E aí, o Teams fica aberto aqui em segundo plano, tá bom? Foi mal aí por isso. Então, nós temos aqui que ΔD é igual a 5 vezes 3 vezes 10 elevado a menos 5, que multiplica a variação da temperatura, que foi de 50 graus. Com isso, nós encontramos que ΔD é igual a 250 vezes 3, que vai dar 750 vezes 10 elevado a menos 5, que fornece para a gente aqui 7,5 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros. Notem o seguinte, se a esfera de ferro possuía diâmetro igual a 5 centímetros e ela sofreu uma dilatação igual a 3 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros, o seu diâmetro final é igual a 5 vezes 0,03 centímetros. Já a esfera de zinco, que possuía diâmetro inicial de 5 centímetros e sofreu uma dilatação de 7,5 centímetros, né, 7,5 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros, ela apresentará aqui no final 5,0075 centímetros. Logo, quem possui maior diâmetro nesse caso é a esfera de zinco. Qual é a diferença entre um diâmetro e outro? Conseguem perceber que é um diâmetro menos o outro? Ou ainda, é o quanto um dilatou menos o quanto o outro dilatou? Porque a diferença entre esses diâmetros finais está associada ao quanto cada um dilatou, não é verdade? Então, qual é a diferença, né, entre os diâmetros? Eu posso calcular como sendo 5 vezes 10 elevado a menos 3, menos 3 vezes 10 elevado a menos 3. Isso, portanto, vai ser igual a 4,5 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros. Portanto, tá aí a diferença entre o diâmetro das duas esferas após o aquecimento. Portanto, essa afirmação 2 é uma afirmação correta. Notem, aquecendo as esferas a 70 graus Celsius, seus diâmetros passam a ter uma diferença de 4,5 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros. Isso está correto, ok? Vamos ver aqui a afirmação 3 agora. A afirmação 3 diz o seguinte: aquecendo a placa e as esferas a 70 graus Celsius, apenas a esfera de ferro passa pelo furo. Bom, para avaliar se a esfera de ferro passa pelo furo, a gente tem que entender que o diâmetro do buraco, né, o diâmetro do furo, tem que ser, no mínimo, igual ao diâmetro da esfera, não é verdade? Se for menor, isso não vai acontecer. Se for maior, a esfera passa com folga. Então, a gente deve saber aí qual é o diâmetro do furo após o aquecimento. Notem que o furo possui raio igual a 2,5 centímetros inicialmente. Notem que o seu diâmetro, portanto, é igual a 5 centímetros. Observem o seguinte, então, na afirmação 3. O furo possui raio igual a 2,5 centímetros, o que implica que o diâmetro é igual a 5 centímetros. O furo está numa placa que é feita de ferro. Então, é como se o furo fosse uma placa de ferro de diâmetro de 5 centímetros, né? Ao dilatar, ele se comporta como um pedaço, ele se comporta como uma placa de ferro de diâmetro igual a 5 centímetros. Nós sabemos que esse diâmetro de 5 centímetros, ao ser exposto a uma variação de temperatura igual a 50 graus Celsius, sofrerá uma variação correspondente a 3 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros.
Notem, a esfera de ferro possuía o mesmo diâmetro, então o diâmetro da placa dilata da mesma forma que o diâmetro da esfera, já que eles são constituídos de mesmo material. Então eu sei que o furo vai dilatar de modo que o seu diâmetro aumentará em 3 vezes 10 elevado a menos 3, que é a quantidade idêntica à dilatação da esfera de ferro. Notem que é uma quantidade menor que a dilatação da esfera de zinco. A esfera de zinco tem diâmetro maior, portanto ela não vai passar pelo furo depois dessa dilatação. Passará somente a esfera de ferro, já que o furo e ela dilataram a mesma quantidade. Portanto, o item 3 é um item correto. Tá aqui, ok? Depois, no item 4, disse o seguinte: resfriando a placa e as esferas a 0 graus Celsius, as duas esferas passam pelo furo. Então, a gente tem que avaliar aqui qual é o diâmetro do furo e das esferas passando por essa variação de temperatura. Faremos isso então. Notem aqui, vou fazer embaixo. Notem aqui, esse é o item 4. Observem, o furo possuía inicialmente um diâmetro de 5 centímetros e ele dilata como se ele fosse constituído por ferro. Então, a variação do diâmetro é dada por D0, que multiplica a alfa do ferro vezes a variação da temperatura. Logo, a variação do diâmetro é igual a 5, que multiplica 1,2 vezes 10 elevado a menos 5, que multiplica a variação da temperatura, que é 0 menos 20, visto que a temperatura inicial era 20, correto? Com isso, nós encontramos que ΔD é igual a menos 120 vezes 10 elevado a menos 5. Portanto, igual a menos 1,2 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros. O sinal de menos aqui mostra para a gente que houve uma contração, tá bom? Bom, então tá aí o diâmetro do furo. Para saber se as duas esferas vão passar por ele, nós teremos que observar uma contração igual a essa ou uma contração maior que essa, porque aí o diâmetro reduz ainda mais e cabe dentro do furo, certo? Vamos analisar aqui qual é a redução no diâmetro da esfera de ferro. Bom, como eu já disse para vocês, o diâmetro da esfera de ferro é igual ao diâmetro do furo, portanto a contração será a mesma, sob a mesma variação de temperatura, é claro. Então, de quanto será a variação do diâmetro da esfera de ferro? Será de menos 1,2 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros. Então, ela passa aqui nesse furo, ok? Basta a gente verificar agora se a esfera de zinco passará. Para isso, vamos determinar de quanto reduzirá o diâmetro de tal esfera. ΔD será igual ao diâmetro inicial vezes o coeficiente de dilatação linear do zinco vezes a variação da temperatura. ΔD vai ser igual a D0, que é 5 centímetros, vezes o coeficiente de dilatação linear do zinco, que é 3 vezes 10 elevado a menos 5, vezes a variação da temperatura, que é de menos 20 graus Celsius. Com isso, nós encontramos que a esfera de zinco sofre uma redução no seu diâmetro igual a 150 vezes 10 elevado a menos 5, que multiplica menos 20. Isso fornece aqui para a gente 3.000 vezes 10 elevado a menos 5, que é, portanto, 30 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros. Notem, a esfera de zinco teve o seu diâmetro reduzido por uma quantidade muito maior do que a redução do diâmetro do furo.
Portanto, ela ficou menorzinha. Logo, ela consegue passar através do furo, visto que seu diâmetro sofreu uma redução maior do que a do furo. Portanto, a afirmação 4 é verdadeira, visto que ela diz que as duas esferas passam através do furo. Com isso, a gente finaliza aí esse exercício.